O que as provas digitais têm a ver com o caso do Nego Di? Olá, eu sou a Letícia, sou advogada criminalista e hoje vou te responder a essa pergunta. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema das provas digitais, o que elas são, qual a importância delas e se há requisitos para sua admissão dentro dos processos. E além disso, nós também vamos falar sobre o que afinal o caso do Nego Di tem a ver com provas digitais. O que são então as provas digitais? As provas digitais são evidências tais como as provas materiais, que são então obtidas a partir de equipamentos eletrônicos, como por exemplo computadores, smartphones, GPS e também obtidas através ali de dispositivos inteligentes, entre outros equipamentos eletrônicos que podem aí servir para fins de armazenamento de dados digitais. Essas provas, elas podem incluir então mensagens de WhatsApp, mensagens de texto, e-mails, informações sobre geolocalização, informações relacionadas a documentos ou a operações realizadas ali por meio do dispositivo digital. Além, é claro, das tradicionais fotos, vídeos, entre outros diversos dados que são gerados pelos equipamentos eletrônicos. Se tu não acompanhaste as notícias ou não sabe quem é o Nego Di, é um comediante do Rio Grande do Sul e também ex-participante do Big Brother Brasil, que ficou conhecido recentemente por fazer uma atuação ativa e divulgar ali questões relacionadas às vítimas da enchente do Rio Grande do Sul. Ele está sendo investigado desde 2022 pela Polícia Civil por supostamente ter praticado o crime de estelionato utilizando de uma loja virtual onde produtos eram vendidos, mas nunca entregue às pessoas. Então, aproximadamente, a polícia contabiliza que podem ter sido vítimas desse crime de estelionato aproximadamente 370 pessoas. Além disso, há uma investigação por suposta prática de lavagem de dinheiro através de rifas que eram feitas através da rede social e de modo virtual. Recentemente, ele foi alvo de uma busca e apreensão em sua residência, que tinha como objetivo justamente apreender carros de luxo, documentos e principalmente equipamentos eletrônicos. E é a partir daí que a gente começa a te explicar o que o caso do Nego Di tem a ver com provas digitais. Agora que a gente já sabe o que são as provas digitais, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dela dentro dos processos. Então, as provas digitais, elas têm ganhado cada vez mais protagonismo, justamente em razão do desenvolvimento muito acelerado das tecnologias. Então, hoje a gente pode ver que até mesmo evidências e informações que são armazenadas por dispositivos de casa inteligente já estão protagonizando dentro dos processos. A prova testemunhal, que antes era considerada a prova mais importante, a prova que tinha mais holofotes dentro dos processos, hoje começa a perder a sua importância, o seu espaço para que as provas digitais passem ali a ter um protagonismo. E as provas digitais proporcionam que seja feita uma análise muito mais detalhada sobre os fatos que se pretende comprovar, até mesmo porque hoje os equipamentos eletrônicos têm uma capacidade de armazenamento extravagante. No caso do Nego Di, as provas digitais vão ser fundamentais para que se entenda se realmente foram praticadas operações fraudulentas por meio da loja virtual, se realmente se pretendia ali lesar as vítimas que eram as consumidoras e também para entender o próprio funcionamento, como se dava a operação relacionada às rifas virtuais. Avançando no nosso conteúdo, a gente também precisa destacar que as provas digitais, elas podem ter duas naturezas distintas. A primeira delas é quando se pretende comprovar um fato que foi naturalmente, que surgiu efetivamente do mundo digital. Então, por exemplo, uma postagem na rede social que traz ali uma mensagem de injúria contra alguém. Esse fato nasceu no mundo digital e essa é uma prova digital sobre aquele fato. Agora, uma outra natureza
de prova digital é aquela prova digital que comprova fatos que foram praticados no mundo físico. Então, trazendo um exemplo bem semelhante. Em uma conversa entre duas pessoas, uma delas pratica injúria contra a outra. Só que nesse momento há uma câmera que está filmando ali aquela interação. E a partir dessa filmagem, a gente tem um vídeo que está ali comprovando a prática de um crime de injúria. Essa também é uma prova digital, mas diferente da anterior, ela é uma prova que vai comprovar fatos que aconteceram no próprio mundo físico. No caso do Nego Di, os fatos, eles têm natureza essencialmente digital, então eles nasceram dentro do âmbito digital. E agora a polícia vai trabalhar para identificar ali, a partir dos dados digitais que foram coletados, como que se dava a operação relacionada a essa empresa, a essa loja virtual, se realmente havia ali uma prática fraudulenta de venda de produtos com o objetivo de receber o dinheiro, mas já se sabia que o produto não seria entregue, já existia o objetivo de não entrega do produto, e também vai avaliar ali como se dava o prosseguimento em relação às rifas virtuais, se os dados que a polícia vai trabalhar, se as provas digitais que a polícia vai trabalhar indicam que aquele dinheiro que girava em torno das rifas virtuais era realmente utilizado para lavagem de dinheiro, se esse processo todo era utilizado em prol da lavagem de dinheiro. Da mesma forma, fatos que tenham ocorrido no mundo físico, também no caso do Nego Di, poderão ser comprovados por meio de provas digitais. Então, por exemplo, a polícia pode ali localizar vídeos, imagens, documentos que estejam armazenados nos equipamentos eletrônicos e que amparem as investigações e que amparem a prática realmente de fraude ou até mesmo que indiquem a inocência do Nego Di. Mas como então é feito a inclusão dessas informações, desses dados digitais dentro do processo e produzida então o que nós chamamos de provas digitais? Existem pelo menos duas hipóteses diferentes. A primeira hipótese ocorre mediante uma obtenção facultativa, quando a própria parte interessada, ela analisa os dados digitais, as provas digitais que ela tem e ela decide que apresentar esses documentos dentro do processo. Mas dá para apresentar o print de WhatsApp, o print de Instagram, o print do Facebook direto no processo? A resposta é não. Isso é uma conduta extremamente arriscada e devem ser utilizados mecanismos de validação e de aquisição dessa prova. Muito se usava a ata notarial. Hoje em dia já existem softwares que são especificamente dedicados para esse fim. Aqui no escritório a gente utiliza o software da Verifact para fazer a aquisição dessas informações e desses dados digitais e juntá-los ao processo quando é do interesse então do nosso cliente e quando é do nosso interesse comprovar fatos que tenham ocorrido ou no meio digital ou no mundo físico. No caso do Nego Di, ele vai poder então levar ao processo, levar ao inquérito policial que tramita neste momento, todas as provas digitais que ele entender que são necessárias para comprovar suas alegações, para corroborar suas teses, para demonstrar ali que os fatos que ele está alegando são a verdade. A outra hipótese acontece com a obtenção compulsória, ou seja, quando o próprio Estado ele se apropria dos bens e passa ali a processar os dados, adquirir informações e identificar o conteúdo dos equipamentos eletrônicos, produzindo então as provas digitais. Mas o Estado, ele pode fazer isso sem autorização judicial. A polícia, quando pega ali o equipamento na residência da pessoa ou quando faz uma busca pessoal, encontrando a pessoa ali na rua, ela pode olhar o celular ali na hora, o computador ali na hora, ela pode abrir esses equipamentos na hora sem nenhum cuidado? A resposta é não. Aí vocês vão me perguntar, acontece? Acontece, e isso precisa ser ativamente combatido pela defesa. Mas então, qual é o procedimento que deve ser seguido? Hoje a gente não tem uma definição
específica em relação a equipamentos eletrônicos, mas o que tem sido utilizado e validado pelos tribunais é a realização de uma busca e apreensão, ou então de uma busca pessoal justificada, mediante autorização judicial, que também determine ali e que possibilite e que permita a extração dos dados desses equipamentos eletrônicos que eventualmente sejam apreendidos. Depois disso, vai ser feita uma perícia por meio de softwares específicos para esse fim. Os equipamentos eletrônicos, eles são remetidos a uma equipe de perícia digital que vai fazer ali a extração daqueles dados digitais e também vai fazer análise, e hoje em dia, inclusive, é empregada até inteligência artificial para que seja feita a análise dos dados digitais. No caso do Nego Di, a apreensão dos equipamentos eletrônicos, ela realmente aconteceu mediante autorização judicial e expedição de mandado de busca e apreensão. Agora, esses equipamentos poderão ser ou já estão sendo submetidos a uma perícia digital, justamente para identificar elementos ali que demonstrem e que tenham relação com os fatos que estão sendo investigados. E se forem localizados de fato informações relacionadas a esses fatos digitais, é bem provável que o pilar da acusação seja baseado nessas provas digitais. Mas para que essa prova produzida seja realmente considerada válida, seja a obtida compulsoriamente pelo próprio Estado, seja a prova apresentada pela própria parte de modo facultativo, existem requisitos que precisam ser observados? O que precisa ser observado para que essa prova tenha realmente validade e sirva como um elemento essencial dentro dos processos? Sim, há requisitos e hoje os tribunais eles têm trabalhado muito com 3 requisitos principais. O primeiro deles é o requisito da autenticidade, ou seja, a prova digital, quando apresentada, precisa trazer elementos que comprovem que, por exemplo, uma postagem feita nas redes sociais por meio de um perfil fake. A autenticidade se destina à identificação, à comprovação de quem é o verdadeiro autor daquela postagem. Então, quando a gente vai apresentar uma prova digital ou quando a gente está imputando que determinada pessoa enviou uma mensagem de WhatsApp para outra, a gente precisa comprovar, precisa ser demonstrado a partir dessa prova que aquelas pessoas que nós estamos indicando são verdadeiramente os autores das mensagens. Pensem, por exemplo, isso acontece muito das pessoas divulgarem prints de WhatsApp em que no momento de identificar quem foi o autor da mensagem, aparece só o nome da pessoa, mas não aparece o contato. Então é muito fácil que essa conversa, ela eventualmente tenha sido forjada, ou seja, tenha sido trocada com outro contato que não aquele que está sendo indicado. Outro requisito essencial que precisa ser observado é o requisito da integridade. Então, é preciso identificar se essa prova, ela realmente está materializada dentro do processo, se ela foi entregue ao processo, realmente da forma como ela é, ou se houve ali algum tipo de adulteração, de modificação daquela prova que está sendo anexada. Pensem, por exemplo, no caso de um print de WhatsApp em que se corta uma parte da conversa, se recorta o print de WhatsApp e se coloca lá dentro do processo. Essa é uma prova digital que deve ser impugnada. Ela demonstra na realidade que houve um corte naquela imagem e a gente ali não tem como saber o que teria sido excluído pela parte que juntou a prova. Um outro exemplo bem frequente é quando há o corte de vídeos que vão ser apresentados como evidências em processos judiciais. Se há o corte no vídeo, já houve aí uma violação da integridade da prova, que era uma e foi transformada em outra. Isso é objeto de impugnação e de invalidade da prova digital. E o terceiro requisito, então, é o requisito da cadeia de custódia da prova. O que é a cadeia de custódia da prova? Cadeia de custódia é uma espécie de passo a passo com determinações legais, pautadas em critérios e definições específicos que vão ali determinar qual é o processo correto de manuseio
das evidências. Desde o momento em que aquela prova foi apreendida até o final, enquanto ela ainda estiver armazenada em posse do poder público. Desde o momento que a parte, ela pega aquela evidência e produz ali dentro uma prova, extrai os dados digitais para apresentar no processo. Então, todo esse histórico, todo esse passo a passo, ele tem uma previsão legal, tem determinações e tem requisitos que vão precisar ser adotados. Então, para a produção dessa prova digital, é essencial, é obrigatório que todos os passos definidos na cadeia de custódia, eles sejam demonstrados, seguidos e garantam aí, então, a validade da prova digital, auxiliando também na comprovação da própria autenticidade e integridade da prova digital. E esses requisitos de autenticidade, integridade, cadeia de custódia da prova vão precisar obrigatoriamente serem observados dentro do caso do Nego Di. Então vai ser necessário analisar se realmente ele era o autor das operações que aconteciam dentro da loja virtual, ou se ele tinha comando sobre essas operações, se ele era o real autor ou destinatário de eventuais conversas, de eventuais documentos, se ele realmente assinou ali determinados documentos. Isso tudo vai ser observado também, levando em consideração a integridade desses dados digitais, então se não houve realmente nenhum tipo de alteração, adulteração, e se essas evidências elas foram realmente obtidas com o cumprimento da cadeia de custódia da prova. Então, se o manuseio dessas evidências ele foi feito de forma correta, baseado nas determinações legais. E também, além de tudo isso, né, é possível que eventuais arquivos que tenham sido excluídos ou que tenham sido modificados sejam identificados pela perícia e que isso venha ali a aparecer dentro da perícia digital e se torne também um elemento probatório dentro do procedimento da investigação criminal. E agora eu vou trazer aqui uma curiosidade, porque além desses fatos relacionados à investigação, surgiu agora também a polêmica relacionada ao fato de que o Nego Di teria fingido que doou R$1 milhão próprios, né, seus, para as vítimas da enchente e teria ali apresentado um print da transferência bancária. E agora está se questionando sobre a veracidade desse print. Então vejam como a necessidade de comprovação, de autenticidade, de integridade e de cadeia de custódia da prova é importante para que a gente identifique se essas provas, se esses prints, se essas informações que estão sendo colocadas, elas são realmente verdadeiras ou não. Hoje nós falamos então sobre provas digitais e utilizamos como exemplo o caso do Nego Di para demonstrar a relevância e a importância desse tema dentro dos processos. E a gente deixa vocês hoje então com um lembrete de que provas digitais continuam ainda na essência sendo provas. Elas precisam ser muito bem detalhadas, é necessário um olhar profissional muito atento ao seu conteúdo e precisam então ser muito bem trabalhadas dentro do processo, dentro daquilo que se pretende comprovar, para que realmente cumpram ali o seu papel, para que realmente se extraia o melhor das provas digitais. Se você gostou de estar conosco hoje, não esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos, curtir e comentar aqui abaixo. Não esqueça de nos seguir também no Instagram e no TikTok. Obrigada por estar conosco e até a próxima!